Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo projeto do Centro Educacional Radier. Gente, é você no IFE, é você no Instituto Federal no próximo ano. Tá aí se preparando, né? Querendo a sua vaga no Instituto Federal, numa vaguinha, né? Linda e maravilhosa, num curso técnico integrado ao ensino médio? Então nós vamos te ajudar, porque semanalmente você estará aqui conosco no canal do YouTube com dicas e conteúdos com os mais feras, né, dos preparatórios para o Instituto Federal. Então, você vai ter aula de português, de matemática, de geografia, de história, ciências, né, contemplando lá biologia, química, física. Gente, tudo para vocês. Então, semanalmente, uns 15, 20 minutinhos de quê? Dicas e conteúdos. Então, vem conosco, experimenta aí um pouquinho do que é o nosso preparatório para o Instituto Federal. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje vamos falar sobre as transformações da matéria, as transformações químicas. Nós vimos em outras aulas que tudo que existe é composto por matéria. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E vimos também que a matéria é composta por átomos, partículas muito pequenas. Então vamos imaginar que o nosso universo é como se fosse um grande brinquedo de montar, onde cada pecinha que forma as coisas são feitas de átomos. E da mesma forma que se eu tenho um brinquedo de montar, eu posso fazer um castelo com ele, eu posso desmontar esse castelo, usar as mesmas peças e fazer um dragão, fazer um carro, fazer um avião. Isso porque os átomos que compõem o universo, eles podem se recombinar das mais diversas formas, transformando a matéria. Por exemplo, o ar que nós respiramos é o gás oxigênio. Ele é composto por duas pecinhas do elemento químico oxigênio. Então imagina que o oxigênio é uma pecinha, se eu juntar duas dessa pecinha, eu vou ter o gás oxigênio. Da mesma forma, se eu pegar duas pecinhas do elemento químico chamado hidrogênio e conectar um no outro, eu vou ter o gás hidrogênio. Agora, se eu pegar duas pecinhas do hidrogênio e conectar com uma pecinha do oxigênio, eu vou ter o H2O, que é a molécula de água. Então vejam que tudo que existe é simplesmente uma combinação de pequenas pecinhas uma com as outras. Se eu posso transformar um castelo em um dragão simplesmente mudando umas pecinhas de lugar, nós temos aí uma transformação química. Basicamente significa em rearranjar os átomos que compõem a matéria. E aí vem um ponto muito importante. Existe uma lei fundamental no universo que é chamada de lei da conservação de matéria. Então vamos imaginar que eu tenho aí o meu castelo formado por 1 milhão de peças. Se eu vou transformar esse castelo em um dragão, eu vou ter que utilizar as 1 milhão de peças. Não vão aparecer peças novas e eu não vou perder peças. As peças só vão se rearranjar até formar uma outra matéria, no caso o dragão, formado pelas mesmas peças. Isso é chamado de transformação química. Você não perde pecinha e você não ganha pecinha. Você apenas remodela elas. Você apenas faz um novo rearranjo. Sabendo disso, vamos voltar naquele exemplo que eu dei para vocês sobre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Dá uma olhada nessa imagem que está passando no slide para vocês agora. Nós temos a formação da molécula de água. De um lado nós temos o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos do elemento químico hidrogênio, que está marcado na coloração mais acinzentada. E do lado temos o gás oxigênio, que é formado por duas pecinhas, dois átomos do elemento químico oxigênio, que está na coloração vermelha. Observe que se eu juntar duas moléculas de gás hidrogênio com uma molécula de gás oxigênio, forma-se duas moléculas de água. Como assim, professor, isso é possível? Vamos assim, ao invés de olhar o resultado, vamos contar quantas bolinhas cinzas tem de um lado da igualdade e quantas bolinhas cinzas tem do outro. Se você olhar do lado direito,
nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, cada uma tem duas pecinhas de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, eu tenho um total de 4 átomos de hidrogênio. Estes 4 átomos vão se rearranjar, eles vão se soltar e se juntar com outros átomos diferentes, formando uma substância diferente. Do outro lado da igualdade, onde eu tenho a água, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 de uma molécula de água, 2 na outra molécula de água. Do lado direito, eu tenho apenas uma única molécula de oxigênio, de gás oxigênio, que é composta por 2 átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio é esse átomo vermelhinho. Do outro lado da igualdade, esses 2 átomos são separados e cada um vai se conectar aos átomos de hidrogênio, formando a molécula de água. Dessa forma, eu tenho uma transformação química, eu tenho uma equação química. 2 moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Com isso, montei uma equação química, onde eu vou ter o reagente ligando a um produto. Ao invés de colocar igualdade, nós colocamos uma seta, porque a seta indica o sentido da equação química, da reação química. Nós temos o reagente se transformando no produto. Naquele exemplo que eu dei anteriormente, os reagentes são o gás hidrogênio e o gás oxigênio, e o produto é a molécula de água. Vamos ver agora um outro exemplo de uma outra reação química diferente. Nós temos do lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, nós temos o gás metano, que ele é composto por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio em volta dele. Observe a imagem aí que o carbono tem a coloração alaranjada, enquanto que os átomos de hidrogênio têm a coloração verde. Uma única molécula de gás metano vai reagir com 2 moléculas de gás oxigênio. Cada molécula de gás oxigênio tem 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, ao reagir um gás metano com 2 moléculas de gás oxigênio, formam-se 3 moléculas no final. Uma molécula de gás carbônico, que é o CO2. O CO2 vai ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio conectados a ele. E 2 moléculas de água. Agora vamos olhar a quantidade de átomos do lado esquerdo e do lado direito. No lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, eu vou ter um átomo de carbono, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio, eu vou ter 4 átomos de oxigênio. Como na transformação química você não vai ganhar e nem perder átomos, vai haver apenas um rearranjo, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos no lado dos produtos. E quando eu vou observar os produtos, eu tenho um carbono exato, que é no gás carbônico, eu vou ter aí 4 átomos de hidrogênio, como vocês podem ver, os 4 estão nas moléculas de água, e eu vou ter 4 átomos de oxigênio, no qual 2 vão estar no gás carbônico e 2 vão estar nas 2 moléculas de água. Isso é uma reação química, é a transformação da matéria. Sabendo disso, nós temos vários tipos de transformações, tipos de reações químicas. Uma das mais comuns é a junção de substâncias. Você pega uma substância e mistura com outra, ocorre uma reação química. Por exemplo, a gente pode ver aí 2 substâncias líquidas sendo misturadas. Temos o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo. Os dois, quando são colocados, eles reagem entre si e ocorre uma transformação. O que antes era iodeto de potássio, agora vira iodeto de chumbo. E o que antes era nitrato de chumbo, agora vira nitrato de potássio. Ou seja, ocorreu uma troca aí do potássio com o chumbo, formando 2 substâncias diferentes no final. Isso é uma reação de junção de substâncias. Você mistura uma com a outra, ocorre aí a reação química. Existe a chamada fotólise. Fotólise é uma reação química que é desencadeada pela luz. Quando a luz incide em uma substância química, ela faz com que os seus átomos se rearranjem, gerando aí uma transformação química. E a fotólise é fundamental para a vida na Terra, porque é ela que é responsável pela fotossíntese. Quando a luz incide sobre uma molécula chamada clorofila, presente lá nas plantinhas, a clorofila ela sofre um rearranjo, perde elétrons, e esses elétrons que saem da clorofila vão fazer aí o processo de geração de energia. Esses vão ser transportados pela plantinha para gerar toda a sua energia e gerar o alimento que nós temos aqui. Porém, quando a clorofila perde os seus elétrons por causa da luz, ela precisa voltar ao normal. Dessa forma, a molécula de água doa um elétron para a clorofila, fazendo com que a água se quebre em oxigênio e
hidrogênio. Dessa forma, nós temos aí a produção de oxigênio que vai oxigenar todo o nosso planeta. É uma reação conhecida como fotólise, porque quem vai estar iniciando ela é a luz e é o evento mais importante da fotossíntese, que é um dos processos mais importantes do nosso planeta. Temos a chamada termólise, quando a reação química vai ser desencadeada pela temperatura. Ao aquecer o material, ele vai sofrer a termólise e uma reação química vai se desencadear graças à ação aí da temperatura. É o processo que nós usamos para cozinhar os alimentos. Quando você cozinha o alimento, a sua textura, até mesmo o seu sabor se modifica, porque nós usamos a temperatura para a ocorrência de uma reação química. Nesse processo temos uma equação química, uma reação química chamada de termólise ou a ação do calor na matéria como um todo. Temos também a ação mecânica. Toda vez que vocês ouvirem a palavra mecânica, vem de movimento, vem de cinemática, quando você vai estar movendo alguma coisa. Ao passar um movimento em um objeto, você pode iniciar uma reação química. Por exemplo, quando você vai acender um fósforo, é preciso fazer o quê? Raspar ele na parte lateral da caixinha de fósforo, porque esse movimento mecânico, essa força de atrito que existe na caixinha com o palito de fósforo gera uma energia que vai dar início a uma reação química que vai fazer a queima da pólvora e assim acender o palito. Temos também a eletrólise, quando uma corrente elétrica vai iniciar um processo de reação química. A eletrólise é muito utilizada para limpar aí algumas joias como anéis e cordões ao passar uma corrente elétrica. Nesses materiais, as substâncias que estão impregnando as ferrugens que se formam no metal, elas vão ser quebradas, vão ser dissolvidas e limpas mais facilmente. Então é um processo para você purificar aí, algumas joias preciosas e também é utilizado na produção de lâmpadas. Também a reação da eletricidade faz com que libere-se uma luz. Então essa luz gerada nas lâmpadas vem aí de uma reação química que é desencadeada pela corrente elétrica. Então vamos relembrar o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que as transformações químicas são, na verdade, um rearranjo atômico. Os átomos se mudam de posição, fazem um rearranjo formando novas substâncias. Nesse processo nós conhecemos como reação química, onde vou ter reagentes dando origem a produtos. E existem vários tipos de reações químicas. Temos aquelas que são originadas pela junção de substâncias, aquelas que são originadas pela ação da luz, que eu vou chamar de fotólise, aquelas que são formadas pela ação da temperatura, que eu chamo de termólise, temos as de ação mecânica e temos também aquelas que são geradas por correntes elétricas, que eu vou chamar de eletrólise. Espero que vocês tenham aprendido muito na aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula de ciências. Então, se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não podemos esquecer da novidade. Temos o preparatório para o IFE, Instituto Federal, para você que quer se preparar para a prova. Curso completo, os melhores professores e tudo para você ir bem na prova. Quer saber mais? Todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.